Meus amados irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede e podemos estarmos aqui para agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, num ciclo de oração pela manhã, e buscarmos a presença do nosso Deus. Quero agradecermos a Deus também estamos à tarde a falarmos da palavra de Deus ali no 15. Quero agradecermos a Deus por esta oportunidade. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a cada um de nós. Quero agradecermos a Deus, aos nossos queridos irmãos que têm dado esta oportunidade para fazer parte deste momento da reflexão da palavra de Deus. É onde a gente trazemos ensinamento bíblico, onde nós possamos meditarmos na palavra de Deus. Agradeço a Deus pela cooperação, agradeço a Deus pelo carinho, agradeço a Deus pelo amor que cada irmão nos tem dado esse privilégio para estarmos aqui, para louvarmos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Estamos nos organizando, queremos também trazer ensinamento de palavras bíblicas, doutrinas. Queremos prepararmos cada vez mais, onde o Senhor nos tem dado, abrido essa porta para termos acesso a falarmos da palavra do Senhor. Onde muitas vezes a gente passamos por situações difíceis e não entendemos porquê e para que tantas circunstâncias. Mas eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus concede de estarmos com os queridos irmãos e de trazermos este momento tão especial de estarmos na presença do nosso Deus. Quero agradecermos a Deus, a cada irmão, aos queridos pastores, aos queridos irmãos que têm colaborado com esta obra, têm compartilhado ali, as irmãs ali da Avenida Brasil. Deus abençoe o querido irmão também ali do Monte Carmelo. Deus abençoe os queridos irmãos, continue ajudando a cada um, dando vitória. Deus abençoe a todos que têm colaborado, os irmãos de perto, de longe. Somos gratos a Deus pela vida de cada um, nos tem dado essa oportunidade. Aos queridos irmãos também que tem sido também escrito ali no YouTube. Deus continue abençoando a cada irmão que tem se inscrevido. Divulgue, passe essa mensagem bíblica para que possamos alcançar os objetivos de podermos apregoarmos a palavra do Senhor. É onde a gente possamos trazermos uma pequena reflexão em nossa pequenez. Agradeço a Deus pela paciência, agradeço a Deus por tudo que os irmãos têm nos ajudado, motivado a trazermos um versículo para as nossas meditações. Mas eu gostaria, para não tomar tanto tempo, gostaria de estarmos meditando um pouco neste versículo, que seria uma base de um culto de ensinamento bíblico. Mas não vamos trazer um curso de ensinamento, mas vamos trazer apenas um momento de uma reflexão que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformei com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça, o que é me dado, digo que cada um entre vós, que não pensa de si mesmo, mas além de que convém, até que peça com moderação, conforme a medida da fé que Deus reparte a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros,
e todos os membros têm a mesma operação. Amém. Meus queridos, amados irmãos, louvamos a Deus por este momento que o Senhor nos concede de podermos ministrarmos e trazermos uma palavra do conceito bíblico para as nossas vidas. O cuidado que o apóstolo São Paulo, ele trazendo para os nossos dias, para os momentos que estamos vivenciamos, como também naquela época. O cuidado, o zelo que o apóstolo São Paulo, que ainda que não servia a Deus totalmente, mas aparentemente servíamos uma religião, e por isso ele era chamado como Saulo de Tarso. Era um homem zeloso, cuidadoso a respeito da lei, de onde ele aprendeu, foi instruído, preparado. E nós observamos que não foi diferente quando se houve um encontro com Cristo, que mudou totalmente a sua história, o seu caráter, o seu modo de pensar, o que é o Evangelho, o que é viver para Cristo, o que é se entregar à obra de Deus e passar por dificuldade mediante a obra do Senhor. Porque ser um líder, ser alguém que esteja na frente da obra, não é simplesmente para estar como um modelo, estar simplesmente como uma pessoa que vai estar ali para aparecer diante das plateias, diante das pessoas que vão lhe ver, que vão dizer e citar o seu cargo eclesiástico. Mas nós observamos que Paulo, ele passando por dificuldade, passando não dificuldade financeira, mas passando por momentos que, para os irmãos que estavam congregando na igreja de Roma, nós observamos a dificuldade por causa das situações que ele enfrentava, das religião que existia naquela época. O povo era muito zeloso, muito cuidadoso, que possamos observarmos que existem pessoas ainda zelosas através da lei. Quando nós pregoamos a palavra de Deus, muitas pessoas dizem: eu não quero agora não, porque a lei que eu nasci, eu vou morrer nela. E nós observamos é o zelo, é o cuidado, enquanto não há uma visão de Deus para a vida dessas pessoas. Quando verdadeiramente o Evangelho ou a palavra de Deus, ela penetra dentro do coração e abre e mostra a verdade, que não é a lei que vai salvar, não é apenas um parâmetro que vai trazer sobre ele algo de que Deus esteja se agradando, mas sabemos que é um encontro com Deus, é uma tarefa, é um momento que cada um de nós como cristão tivemos esta oportunidade, porque muitos não vivenciaram sua vida no Evangelho. Pessoas que foram impactadas, pessoas que receberam, vieram ali com as suas vidas, muitas vezes preguiças, de uma maneira difícil de sua cultura. Mas observamos que Paulo, ele na congregação, trazendo estas exortações, trazendo esse princípio àqueles irmãos para verdadeiramente dar um culto de adoração a Deus, um verdadeiro sacrifício que Deus pudesse agradar. Quando nós observamos este século que estamos viciando, a maneira que nós estamos agradando a Deus, a maneira de nós entrarmos na casa do Senhor, a maneira que nós se comportamos na casa do Senhor, e a maneira que muitas vezes são direcionados ensinamentos bíblicos, já não tem mais aquele cuidado, aquela prudência de ensinar, de instruir verdadeiramente um comportamento cristão, uma vida santificada, uma vida verdadeiramente de altar de Deus. Se tem hoje muitas misturas
na casa do Senhor. Mistura que Deus não agrada destas situações. Estão trazendo um mundanismo para dentro da casa do Senhor. As modas, trazendo muitas vezes coisas que não é conveniente à palavra de Deus. Como política, a casa do Senhor é santa. Não é lugar de política. Não é lugar de pessoas que vivem sua vida de uma maneira tão terrível, como todos sabemos disso. Um modo de um comportamento de um político, um modo daquelas pessoas de se viver, porque o seu interesse não é a obra de Deus, não é verdadeiramente entregar sua vida a Cristo, mas apenas para ter o privilégio de poder ser reeleito, de poder ter verdadeiramente essas situações para que possa ter as suas ambições, conseguir os seus objetivos. E influi muitas vezes por pessoas que são líderes, estão cegos, estão muitas vezes fora do que Deus mencionou dentro das Escrituras Sagradas. Quando Paulo, ele descrevendo esta carta em Romanos, rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo, aleluia, em sacrifício vivo e agradável a Deus. Era maneira de temor, de obediência. Não era sacrifício que Deus ele estava se agradando do sacrifício. Quando muitas vezes a gente possamos observar o Novo Testamento, nós observamos que havia tanto sacrifício para Deus, aparentemente, mas Deus chegou um momento que ele rejeitava o sacrifício que aquelas pessoas faziam, porque não havia obediência, não havia temor, não havia verdadeiramente a sua vida diante da vontade dele. As pessoas sacrificavam como se fosse de uma maneira, possamos dizermos, influente, de uma maneira que isso fosse normal, fazer sacrifício a Deus. Mas não havia obediência, não havia temor a Deus. A vida continuava a mesma vida que eles vivenciavam. Ainda que ele fizesse aquele sacrifício, escolhesse os melhores bezerros, escolhesse verdadeiramente aquele sacrifício perfeito para que o sacerdote sacrificasse, e arriscando a sua própria vida, porque se aquele sacerdote não tivesse com a sua vida verdadeiramente, ele era consumido, ele era verdadeiramente executado, porque entrar no Santo do Santo existia respeito, existia uma vida de temor a Deus, uma vida santa, uma vida separada do pecado. Hoje nós observamos que o pecado cada vez mais estão cegando a vida espiritual do crente. Estão cegando muitas vezes a prudência, o pudor. Nós observamos que muitas vezes quando pessoas que estavam em pecado tinham temor de entrar na casa do Senhor. Crente, pessoas que muitas vezes não iam ao círculo de oração, porque sabia que Deus revelaria aquilo que ele estava, o seu pecado, as suas consequências, pelas suas cobiças, pelas suas avarezas, por tudo que ele praticava. As pessoas tinham temor, mas nós observamos hoje, não há mais temor à palavra de Deus. Parece que Deus ele ficou aceitando o pecado da humanidade. Parece que Deus não, verdadeiramente, não prosseguiu com a santidade, muitas vezes a exigência, como o seu povo se santificar, se preparar. E nós observamos que isto cada vez mais está trazendo dificuldade. Veja hoje a situação do mundo, as consequências que está havendo por causa de não haver temor a Deus, não haver obediência à palavra do Senhor. Estão trazendo hoje situações dentro da casa do Senhor, princípios que não é agradável a Deus. Estão trazendo mistura, estão trazendo divisões, contendas, muitas vezes dissensões, coisas que não vêm agradar nem melhorar a obra do Senhor. Mas tudo isso está
agradando não é a Deus, mas é o inimigo da nossa alma. E as pessoas estão cegas por causa das suas ambições, por causa da sua necessidade de conquistar os seus objetivos, mas estão ficando de longe da presença de Deus. Se prega que Deus está operando, mas será que Deus está operando verdadeiramente? Será que a presença do Espírito Santo de Deus está ali naquele lugar para operar, para curar, para batizar? Se fala em batismo hoje, é muito raro alguém pedir para ser batizado. Mas é mais fácil as pessoas pedir casa, as pessoas pedir carro, as pessoas pedir muitas vezes para Deus abrir uma porta de emprego. Mas não se fala mais as coisas do céu, para Deus dar dons espiritual, para Deus encher a sua vida de sua graça, preparar a sua vida espiritualmente para passar muitas vezes pelo vale, pelas circunstâncias que a vida nos oferece. E nós observamos a preocupação de Paulo. Paulo trouxe verdadeiramente uma cultura, uma coisa que possamos meditarmos. Rogo os irmãos pela compaixão de Deus. Paulo não estava rogando para ele. Paulo não estava rogando para que Deus pudesse ver Paulo, não. Mas Paulo estava verdadeiramente alertando o povo para que houvesse temor, para que houvesse obediência quando entrasse na casa do Senhor, porque não se entra de todo jeito. Nós não estamos em uma festa, nós não estamos em um colégio, nós não estamos em uma faculdade, estamos na casa do nosso Pai. Temos que termos reverência, respeito, prudência em nosso vestir, em nosso falar, em nosso viver, não só na casa do Senhor, mas também nas ruas aonde nós convivenciamos, aonde nós verdadeiramente andamos, aonde nós verdadeiramente as pessoas observam nossos testemunhos. E a gente vê isso das Sagradas Escrituras, no capítulo 5 de 2 Reis. Nós observamos que havia um homem que toda vez passava perto daquela casa, um profeta de Deus, pelaquela casa daquela mulher. Ela observava a sua vida, observava a sua cultura, observava o seu estilo de roupa, observava como ele se comportava. E não era só um dia, e não era só 2 dias, mas todos os dias ela estava observando. E nós observamos que chamou a atenção daquela mulher, não foi por ele ser um homem de Deus, não foi para sermos verdadeiramente um profeta de Deus, mas o que chamou a atenção, o que chama a atenção da sociedade é a nossa vida verdadeiramente de uma conduta daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivenciamos. Não é simplesmente ter nome, temos ao status como um cristão, como um teólogo, como alguém que esteja à frente de uma obra, não. Mas verdadeiramente temos um caráter, temos a mentalidade de Cristo, vivenciamos como Cristo. E isso chama a atenção das pessoas. Não é ter verdadeiramente um paletó, temos uma gravata, temos um sapato caro, não. Isso apenas vai chamar a estética da pessoa, o modo da pessoa vestir, o modo da pessoa trajar. Não é que a humildade, como as pessoas pensam que a humildade é simplesmente calçar uma sandália trocada, muitas vezes uma roupa simples. Não, isso é uma estética, isso é, nós podemos trajar a nossa vida, uma conduta. E nós observamos, temos que ter caráter na sociedade aonde a gente mora. Não temos liberdade, não cobiçar, porque hoje nós vemos a cobiça, quando nós possamos observarmos um título que nos mostra para nós, quando Deus vem na cidade de Sodoma e Gomorra, nós observamos que havia ali um casal, e antes de Deus destruir aquela cidade, mas Deus falou com Abraão, e foi até Abraão pedir um conselho. Deus não precisava de conselho, mas foi alertar Abraão, possamos dizer assim, que ia destruir. Mas lá estava seu sobrinho Ló, estava a sua esposa, as suas sobrinhas, estava aquela família ali naquele lugar, num lugar de perversidade,
no lugar de prostituição, no lugar que Deus não agradava aos seus olhos. E Deus queria aniquilar, queria destruir tudo sem nenhum motivo, mas acabar totalmente com aquela sociedade. Mas ele foi até Abraão e começou a dizer: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas nós observamos dentro dos diálogos, dentro da conversa, quando ele começa a falar com Abraão, e aí dizemos: se tiver 10 justos, tu não destrói. Se tiver... E nós observamos, só tinha apenas o seu sobrinho e a sua família de justo. E nós observamos que Deus, ele preparou, Deus, ele alertou aquela família para sair imediatamente, para largar o prazer, para largar o pecado, para largar a prostituição, para largar a cobiça. Mas nós observamos que a esposa de Ló, ela não tinha uma vida convertida. E é por isso que muitas vezes a cobiça, o desejo desenfreado, para o desejo daquilo que a pessoa possui. Se a pessoa tem um carro, a pessoa compra um carro melhor. Se a pessoa muitas vezes se veste bem, se compra uma roupa melhor do que o outro. As invejas, isso tem trazido consequências, isso tem trazido muitas vezes situações difíceis dentro do cristianismo. E isso muitas vezes tem desvirtuado o crente da presença de Deus. A cobiça, os olhos ativos, a mente, onde vem muitas vezes a janela dos olhos, é a janela da alma. Aquilo que nós vemos, aquilo que colocamos nossa mente, aonde passa alguém e os nossos olhos acompanham, é a janela da nossa alma. Ali nós pecamos, ali nós erramos, porque a própria Bíblia relata sobre isso. Porque nós somos pecador, pecamos por obras, pecamos por ações, pecamos por pensamentos. Somos pecador, mas temos que policiar, temos que resguardar os nossos olhos, a nossa alma, para não cobiçar, para muitas vezes termos a nossa mente sadia, porque nós vivenciamos hoje um mundo corrompido, o mundo cada vez mais está ficando totalmente desenfreado, o pecado está se alastrando e nós somos cristãos, somos a luz deste mundo, temos que ter um compromisso com o Senhor, como Paulo ele fala: rogo-os, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo e agradável a Deus. Porque Deus não aceita culto de todo jeito. Deus não aceita culto de toda maneira, não. Temos que termos uma vida paupada. Temos que ter uma vida santa diante de Deus. Não uma vida para se apresentar aos nossos líderes. Não uma vida para que as pessoas vejam que nós somos o tampa de cruz. Que nós somos uma pessoa que estamos preparada para a obra do Senhor. Não, temos que apresentar a nossa vida para Deus. Temos verdadeiramente um caráter para o Senhor. Porque nós observamos que Abraão, ele falou com Deus a respeito daquelas situações. Mas Deus, ele aniquilou aquela cidade. Mas observamos que a mulher de Ló, aleluia, ela olhou para trás. Quantas pessoas olham para trás, cai, desiste, para, porque o pecado, cada vez mais, ele não destrói rapidamente. Quando alguém vem cair, não é porque foi naquele momento. Quando alguém vem cair, é porque o pecado é como um ferrugem. Nós observamos para um ferrugem, ele vai comendo, vai comendo, e aquela peça de ferro, ela fica frágil. Ela se quebra, porque o ferrugem vai corroendo. Assim é o pecado. Quantas pessoas precisam ouvir mensagem, pessoas que precisam ser instruídas pela palavra de Deus, mostrando o que é pecado. Nossos cultos de doutrinas, nossos cultos de ensinamentos, para mostrar a realidade que está se passando, para que talvez haja temor, para que possamos voltarmos ao primeiro amor. Mas o que nós vemos hoje são apenas
culto de divertimentos, ensinamentos apenas por causa de coisas mínimas, coisas simples, mas é pecado, mas são coisas que verdadeiramente, quando nós conhecemos o que é pecado, o que não pode, aquilo que nós não podemos fazer, é como o apóstolo São Paulo disse: todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas. Todas as coisas podemos fazer, mas nem todas as coisas são lícitas para o crente fazer. O crente ele não pode mentir, o crente ele não pode enganar, o crente ele tem que andar verdadeiramente com o parâmetro, o que as Escrituras nos ensinam. Ele não pode ter a natureza que o mundo tem, ele não pode ter o caráter que o mundo tem, mas o caráter do crente é uma vida santa, é uma vida verdadeiramente renunciada das coisas do mundo. Mas nós observamos que existem ainda pessoas abrasadas, pessoas que estão ainda diante das consequências, das situações, e nós observamos hoje o que está acontecendo no mundo. Observamos também quantas pessoas estão nos hospitais, mas são mais crentes do que não crentes, por causa das consequências. Não há mais pessoas que estão ali instruindo, ensinando: isso não pode, isso não é aquilo que agrada a Deus. Mas estão, porque existem muitas pessoas novas no cristianismo, pessoas ainda que não sabem. Eu posso relatar isso como quando os hebreus, quando os irmãos estavam na Babilônia, nós possamos observarmos aqueles irmãos que estavam presos, estavam ali naquelas situações. Quando chegou perto de Deus libertar, Deus coloca no coração do jovem para louvar a Ele. E nós observamos que aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que tinham uma experiência com Deus, sabia como Deus fazia, que libertou aquele povo, mas Deus coloca um desejo daquele jovem: vamos louvar o Senhor. Mas aqueles anciões, aquelas pessoas que sabiam, diziam: como nós poderemos cantar em terras estranhas? É como nós possamos ver hoje, não há mais ensinamento, não há mais verdadeiramente explicando aquilo que é pecado, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos praticar, aquilo que verdadeiramente, qual é a nossa conduta. Quantos novos convertidos estão na igreja, pensam que tudo é festa, tudo é maravilha, mas precisa ser ensinado o modo de vestir, o modo de viver, o modo de se trajar, o modo de ser um crente diante das pessoas que vivem por aí zombando, como nós vemos no Salmo 1, a expressão clara. Nós vemos que a expressão que traz é uma expressão culta, uma expressão que possamos a meditarmos, ver. Hoje não há mais separação. Hoje parece que está tudo unido, tudo normal, tudo simples. Mas possamos observarmos que o Salmo 1, ele traz para nós uma advertência, ele traz para nós um ensinamento bíblico para as nossas vidas. Quando nós observamos que nos fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer é na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Hoje as pessoas se misturam na faculdade, se misturam na rua, se mistura verdadeiramente em todo lugar. E nós observamos que a palavra que traz esse conceito, a palavra que traz verdadeiramente uma oportunidade de a gente termos uma vida culta, uma vida separada. Nós observamos: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quantas pessoas aconselham, quantos ímpios? Qual é o conselho que as pessoas ímpias têm para nos dar? Qual é as pessoas que têm verdadeiramente para nos dar conselho? São aqueles que vivem para Cristo. Ele vai nos aconselhar, principalmente os casais que têm alguma dificuldade em seu relacionamento, em sua família, porque nós observamos que os conselhos dos ímpios
é dizer, larga ela, arruma outro. São esses conselhos, são esses concílios. Mas o conselho do crente, aleluia, vai orar. Vai pedir a Deus para Deus quebrar este laço, para Deus fazer milagre. Vai orar para Deus trazer de volta, porque nós observamos hoje no ciclo de oração, o pedido de oração de uma irmã, né, que seu esposo deixou ela. Mas se ela seguir o conselho dos ímpios, vai dizer o que? Arruma outro. Deixa ele ir para lá, vai arrumar outro homem. Mas o conselho que o crente ele recebe, vai orar. Vai buscar para Deus restituir o casal, para Deus restituir a família, para Deus trazer de volta. Não é para, muitas vezes, tomar decisões que os ímpios que não têm conceito, que não têm verdadeiramente uma palavra para nos orientar, para nos ajudar, para não quebrarmos a cabeça, não ter consequência. Mas Paulo, ele trazendo esta palavra muito forte a respeito de cultuar Deus, a respeito do que vamos fazer na casa do Senhor. Mas hoje não tem mais aquela certeza. Vão porque vão mostrar a sua revista de Avon, vão muitas vezes porque vai conhecer seu amigo, sua amiga que nunca mais tem visto, mas não sabe totalmente o que vão fazer na casa do Senhor. Mas Paulo, ele culto, ele preparado, ele instrui, ele traz verdadeiramente que as pessoas vão apresentar vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A casa de Deus não é lugar de teatro. A casa do Senhor não é um lugar para entretenimento, para ver um show. Muitas vezes leva criança, leva pipoca, leva chiclete, mas não tem mais aquele ensinamento, porque não tem mais preparamento na instrução da palavra de Deus. Hoje nós possamos observarmos a Santa Ceia. O que se lê hoje, muitas vezes, é apenas Mateus 26, 26. Não lê verdadeiramente aquele livro que nós entendemos, nós lemos, os irmãos que têm mais maturidade, que é 1 Coríntios, onde se falava a respeito da Santa Ceia, a oportunidade do crente pensar o que vai fazer numa Santa Ceia. Não é simplesmente pegar um pão, não é simplesmente pegar um cálice e tomar, não. A gente tem que ter aquele temor, aquela obediência para irmos à casa do Senhor, a uma Santa Ceia. Porque a Bíblia diz: aquele que come e bebe dignamente é réu culpado do corpo do Senhor. É trazer para nós verdadeiramente as consequências. Trazer para a gente verdadeiramente aquilo que devemos colocar temor no nosso coração. Eu não vou para a Santa Ceia para que as pessoas vejam que eu estou tudo bem, que a minha vida está, aleluia, santa. Não, mas as pessoas vão para mostrar essas situações que está tudo ótimo, mas muitas vezes precisa de pedir perdão, precisa de reconciliar verdadeiramente com a igreja do Senhor, porque nós somos um corpo. O corpo ali não é dividido. A mão, ela não pode verdadeiramente agir com as suas próprias emoções. O pé, ela não pode tomar decisões. Mas o corpo é um corpo só. Existe um propósito para o corpo se movimentar. Os dedos, eles não podem agir da maneira, não. Mas tudo isso, né, a gente possamos ver que as mãos, os dedos, né, os nossos pés, tudo é direcionado um pelo outro. Nenhum toma decisões, mas Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Se passamos por alguma dificuldade em torto do corpo, ele sente. Ele passa também por dificuldade. E quando muitas vezes algum membro ele é disciplinado, passa para a disciplina, ele passa verdadeiramente pela compaixão de Deus, de ser disciplinado, orientado, tomar o remédio para o pecado, para ele se
verdadeiramente ter aquela responsabilidade, dizer, eu não vou fazer mais isso, porque eu passei por esta disciplina. Mas o corpo, ele sente quando um dos membros passa por estas situações. Mas tem pessoas que se alegram, tem pessoas que batem palma quando alguém vai ser disciplinado, se alegra com a situação do seu irmão. Mas que Deus tenha de misericórdia, porque a gente não sabe o dia da manhã, se a gente vai estar lá naquela situação de ser disciplinado. Mas que Deus tenha de misericórdia da nossa vida, nos ajude e termos uma nossa vida santa. Porque com a palavra de Deus não se brinca. Com a verdade, com a justiça de Deus não se brinca. As pessoas possam brincar com qualquer coisa desta vida, mas a palavra de Deus, ela é santa. Temos que ter prudência, temos que ter verdadeiramente a cautela, para que não venhamos verdadeiramente ferir o Espírito Santo de Deus. Como possamos observar Davi, uma das suas clamações, diante da situação em que ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele reconheceu algo importante na sua vida, que a sua força, que a sua guerra, que o seu poder, que a sua autoridade não vinha dele, mas vinha do Espírito Santo de Deus que habitava em Davi. É por isso que Davi gritou, Davi exclamou, Davi disse, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira teu Espírito. Mas temos pessoas que não estão mais ligando para o Espírito Santo de Deus. Até parece que o Espírito Santo de Deus é o nosso empregado. Ele tem que fazer como a gente quer, da maneira que quer. Não. O Espírito de Deus, ele é sensível. O Espírito de Deus, aleluia, ele sente. Aleluia. Ele é uma pessoa que está ao nosso lado para nos ajudar. Não é para compartilhar com o pecado. Não é para vivenciarmos com as situações desta vida, não. Mas o Espírito de Deus é santo. Temos que velar por esta verdade, por esta palavra. Que cada um de nós, que os líderes possam ensinar em suas congregações a verdade, o pecado. Porque nós estamos vendo como o pecado está se alastrando. Não é fora da igreja não, mas é dentro da igreja. Temos que termos verdadeiramente temor, obediência à palavra do Senhor. Estamos brincando com Deus, achando que estamos em cima de Deus. As pessoas pregam hoje não é para Deus, mas é para si. Até parece que estão dizendo, Deus, tu está caduco, tu não tem mais força, a glória agora é minha, sou eu que faço, sou eu que... Não. Mas que o Senhor nos ajude. Que Deus tenha de misericórdia em nossos corações, ter temor, obediência, saber que a glória é dele. Se nós pregamos, se nós cantamos, se nós oramos, se a nossa vida está na casa do Senhor ainda, pela misericórdia, se a nossa conduta de vida ainda tem um destaque diante da sociedade, que Deus possa agradar da minha vida, da nossa vida. Não adianta agradar o mundo nos odeia, o mundo não gosta de crente, e você está vendo isso por causa das imundiças das políticas, o que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas tem crente cego espiritualmente. Mas que você possa, que eu possa agradar a Deus. Não é agradar João, não é agradar Pedro, não é agradar Ciclano, não. Mas é agradar a Deus. Nós não somos daqui. Porque aqueles que amam o mundo não amam a Deus. Porque aquele que ama o mundo, Deus não tem pacto com esta pessoa. Mas quando a gente odeia o mundo, quando a gente amamos a justiça, verdadeiramente, o mundo nos odeia. O mundo nos persegue para destruir o crente, para defamar o crente, para ver o que acontece muitas vezes hoje, que as pessoas dizem, olha aí, não é crente, ele não é crente, ela não é crente. Mas que Deus tenha de misericórdia da nossa vida, que possamos ter prudência, que possamos ter verdadeiramente uma vida palpada, para quando entrarmos no templo do Senhor,
porque me faz lembrar o tempo de antigamente, as pessoas, quando iam para a Santa Ceia, todo mundo de branco. As pessoas tinham temor se havia aquele momento de oração, aquele momento de consagração, aleluia, aquele derramamento, aleluia, das suas lágrimas, do seu temor, pedindo perdão a Deus, porque ia para a Santa Ceia, ia cear naquele momento, reconhecendo o corpo, aleluia, a morte de Jesus Cristo no Calvário. Não ia simplesmente para mostrar à pessoa que estava tudo bem aparentemente, como o sacrifício de Cristo fosse um sacrifício em vão, como a Santa Ceia fosse uma coisa normal, uma coisa que foi inventada pelos homens. Mas a Santa Ceia, ela é santa. Temos que ter temor. Temos que obedecer a palavra de Deus. Deus não muda. O cristianismo está mudando. Tudo nesta vida está mudando. Mas Deus, Ele não muda. Ele exige de nós. E nunca vai deixar de exigir da nossa vida santa. Da nossa vida de temor, de obediência a Ele. Não é o homem. Para que as pessoas vejam por causa de posições, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas que a nossa vida seja uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida culta, uma vida, aleluia, como sal da terra, luz deste mundo. Mostrar verdadeiramente que nós somos um povo eleito, escolhido por Deus. Porque um dia a gente vai sair daqui, ou nós queremos ser surpreendidos, aleluia, achar que vai subir e vamos ficar. Porque o Evangelho não tem arrumadinho. Aqui nós temos arrumadinho, vamos colocar fulano. A imundiça dele fica debaixo do tapete, mas este aqui é um homem certo. Ele serve para ser fulano, para ser ciclano, para ser beltano. Mas no céu não tem arrumadinho, não temos que colocar imundiça debaixo do tapete, não. Não tem arrumadinho para colocar porque é do meu grupinho, do meu jeitinho, não. No céu só vai entrar santo. Só vai entrar pessoas santas. Pessoas que deram a sua vida à santidade, à obediência à palavra de Deus, não a vida de mentira, de engano, de falsidade, vendendo seu irmão, aleluia, achar que está tudo certo, achar que isso é normal. Vai orar, vai se consagrar a Deus, pedir a Deus que Deus quebre este laço, porque a igreja que nós estamos iniciando cada vez difícil. Cada vez está ficando, perdendo o temor. As pessoas estão debochando dos crentes. Estão zombando dos crentes. Estão muitas vezes passando nós vergonha por causa dessas situações. Imagine Deus. O que é que Deus diz a respeito de nós como cristão? Que servimos a Ele, professamos a nossa fé. É ter nome? Se for para ter nome, deixa meu nome mesmo. Mas temos que ter caráter. Temos que ter verdadeiramente a nossa vida no altar de Deus. Para que as pessoas tenham verdadeiramente temor. Para que as pessoas respeitem. A gente observamos que antigamente, quando existia grupo de pessoas jogando bola, quando se passava um cristão, as pessoas diziam, está passando um crente. Mas hoje, se for possível, você vai virar até a bola. Por quê? Porque as pessoas não estão dando mais a prudência. Não estão dando mais testemunho de Cristo na sua vida. É a vergonha. É uma vergonha. É por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação, para a libertação. Aleluia, o Evangelho não é apenas uma curtição, apenas porque eu estou condenado para o inferno e eu aceitar Jesus, para Jesus me livrar. Não pense nisso não. Eu vou perdoar meu irmão para eu não ir para o inferno porque eu sou crente. Essa desculpa farrapada. Aceitamos Jesus é para vivenciar para Ele. É ter nossa vida verdadeiramente separada das coisas do mundo. É perdoar o nosso irmão porque ele necessita do perdão. Quem sabe pode ser o que venha fracassar, que venha muitas vezes aborrecer o meu irmão.
Nós não sabemos o dia da manhã. Alguém nos aborrece, alguém nos machuca, alguém muitas vezes nos oprime, alguém muitas vezes quer calar nossa boca, quer nos oprimir, quer que sejamos rejeitados. Mas Deus vê tudo isso. Deus vê essas situações porque a nossa perseguição não é contra os nossos irmãos. Mas os crentes estão perseguindo, estão oprimindo seus próprios irmãos. Quantos irmãos angustiados, quantos irmãos tristes, querendo muitas vezes sair da sua congregação e ir para outra congregação. Por causa destas situações, vamos despertar. Vamos vivermos aquilo que pregamos, porque é muito bom dizer, quão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Mas qual é a união? Com aquele que me presenteia, com aquele que me bajula, com aquele que está perto de mim para falar mal de você? É este? Mas é por isso que eu gosto está escrito, aleluia, em Hebreus, segui a paz com todos. Não é com aqueles bajulão, não é com aqueles vendedor, não é com aqueles que vêm, não, é seguir a paz com toda e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Deus não é brinquedo, Deus não é uma fantasia, Deus não é apenas uma ilusão que as pessoas estão achando que Deus é. Vamos parar dessas hipocrisias, vamos parar dessas situações, vamos ser crentes de verdade. Não vamos apenas ser um citor. Quão bom, suave é que a gente viva com os bajulão. Quão bom, suave que é aqueles irmãos que nos apresentem. Aquele que é do meu grupo. Meu irmão, minha irmã. Isso não agrada a Deus. Ele não vai bater palma para você. Ele não vai dar troféu a você por causa disso. Sabe o que Ele vai dizer para você? Apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Nós somos uma família em Cristo. Eu não estou falando de congregação, de igreja tal, mas das nossas próprias igrejas que fazemos parte. Quantos irmãos feridos, quantos irmãos ali oprimidos, sendo escanteados por causa dessas imundiças, por causa destas situações, dessas pessoas avarentas, dessas pessoas ambiciosas, matando seu irmão por causa de posição. Hoje a moda parece que é a posição. O que é que você amanhã? Será que você é presbítero? Será que você é evangelista? Será que você é pastor? Porque a gente não fala, será que Jesus vai voltar hoje? Será que eu estou preparado? Ninguém fala isso. Mas o que se fala será que eu vou ser? Será que o meu nome está lá? Será que é assim? E o sangue de Jesus tem poder. Nós somos chamados para ir para o céu. Não é para conquistar cargo. Não é para conquistar posições. Quando eu observo Jesus, apesar de ser mestre, ele dá ensinamento. É como uma pirâmide. Nós observamos que ela tem 3 pontos. Mas Jesus ele fez ao contrário. Ele pegou o ponto do topo e botou para baixo. E o topo que estava de baixo botou para cima. Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Jesus estava lá no topo. Era o primeiro da pirâmide. Mas Jesus ele desceu. Ele mostrou. Quem quer subir tem que descer. Não é quem quer subir tem que subir, não. Quem quer subir tem que descer. Não pense que é a posição que vamos subir. Eu sou diácono hoje. Eu sou tampa de cruz. Não. Cada degrau que o crente ele vai subindo, ele vai descendo. Ele vai seguindo o exemplo de Cristo. De vez de ele subir, ele vai descer. Aleluia. Ele vai mostrar Cristo nele. Vai mostrar Paulo nele. Não vai mostrar sua arrogância. Não vai mostrar seu título. Paulo nunca mostrou seu título, que era uma pessoa bem instruída, preparada, segundo Jesus Cristo. Não. Paulo ele mostrou a sua fragilidade, mostrou a sua fraqueza, mostrou as suas limitações. Paulo, em momento nenhum, você vai ver as suas epístolas, ele dizer que era Não, você nunca vai ver Paulo gritar, dizer, eu sou o homem de confiança de Cristo.
Não, você vai encontrar Paulo sempre se humilhando, Paulo sempre dizendo que é apenas uma pessoa necessitada, uma pessoa que era dependente de Deus, que não sabia fazer nada sem que Deus lhe instruísse, ensinasse. É assim que o crente ele cresce espiritualmente, não é com as suas arrogâncias, não é porque você tem verdadeiramente tanto conhecimentos bíblicos, porque você sabe de ter e tá. Não, não é isso não. O maior conhecimento que o cristão deve ter é conhecer a Cristo, é poder servir a Cristo, é poder verdadeiramente ter a sua vida enquadrada com as Escrituras, porque se Jesus voltar, muitas pessoas vão ser surpreendidas, mas as pessoas se titulam porque é um crente da tal igreja, é um crente de... Não, não é isso não. Jesus não vem buscar placa de igreja, Jesus não vem buscar nome de... Não, Jesus vem buscar os fiéis, aqueles que estão dentro da vontade do centro de Deus, aquele que agrada ao Senhor. Mas Paulo, ele nos alerta, ele nos mostra sobre isso. Aleluia, que a gente possamos verdadeiramente termos esta esperança, se alegrarmos. Aleluia, não é que alguém nos machuque. Deixa essas pessoas cegas espiritualmente andar desse jeito. Quantas pessoas estão aí conturbadas, estão dentro da igreja, pessoas conturbadas, aleluia, com as suas ambições, com a sua vida troncha dentro da igreja, querendo machucar o seu irmão, querendo pisar na vida do seu irmão, querendo vender o seu irmão. Aprenda a ser crente, aprenda a ser crente, para servir ao Senhor, para ser um adorador, para não ser envergonhado no dia do arrebatamento, porque se Ele vier, você vai ficar. Isso não agrada ao Senhor. Essas divisões, essas dissensões. Ah, fulano aqui não prega, ciclano aqui não canta. Para que isso? A obra é tua, a obra é do pastor, a obra é de fulano, é de ciclano, a obra é de Deus. Estamos fazendo para Deus. Você não está fazendo para fulano, nem para ciclano não. Não é ciclano que vai te dar galadão, não é ciclano que vai dar a coroa da vida, não é ciclano que vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é Jesus. Não se engane com, como muitas vezes a minha avó dizia, com a cor da chita. Quantas pessoas estão se enganando com a cor da chita, pensando que ela é apenas branca com preta, mas ela é preta com branca. Inverta, você vai ver. Mas as pessoas estão se enganando, se achando, eu vou fazer para fulano me ver. Faz para fulano, depois tu vai ver o resultado, o que tu está fazendo. Tu vai ser decepcionado, vai ser cobrado por Deus. Faça a obra de Deus com união, com amor, com dedicação, que tenha união, a obra de Deus. A obra não é vossas, a obra não é minha. O que adianta eu muitas vezes deixar o meu irmão escanteado, oprimido, angustiado? Muitas vezes cria aquele ódio por causa de quê? Porque você provocou, porque você criou isto, aleluia, e depois chama o irmão que o irmão é rebelde, desobediente. Por quê? Porque foi você que criou isso, e Deus está vendo isso. Vai chegar o tempo de Deus cobrar, vai chegar o tempo de Deus mudar o quadro, vai chegar o tempo de Deus chegar na tua vida. Porque aquela vida foi comprada com bom preço. Ela não foi encontrada na feira. Ela não foi o resto da feira. Mas ali foi comprada com sangue. Sangue carmesim. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Tenha cuidado com o que você está plantando. Porque você vai colher. Você vai passar por mesmo processo que você está fazendo com seu irmão, mentindo, enganando, pisando, porque muitas vezes tem uma certa posições, aí quer pisar, quer fazer da maneira que quer, como quer. Mas a obra não é sua,
A obra é de Deus. Deus é quem tem designado a você para ser um exemplo de Cristo, ter a humildade de Cristo, poder ter o amor de Cristo. Não é só falar de amor, ter letra. A igreja do Senhor não é faculdade, não. A igreja do Senhor não é escola de letra, não. A casa do Senhor é santa. A casa do Senhor tem que ter reverência, tem que ter obediência, tem que ter união. Aleluia. A gente observamos o violão, cada um tem a sua corda, cada um tem o seu tom. Assim é nós. Se Deus não está te usando agora, não se preocupe. Se Deus não está te utilizando, não se preocupe. Mas vai chegar o momento de Deus te utilizar, de você ser o instrumento, de você poder fazermos a obra de Deus. Mas não adianta você empurrar alguém para tomar, porque vai tomar seu lugar. Quem que vai tomar teu lugar? Só se Deus te matar. Aí vai tomar teu lugar. Mas enquanto isso, fique no seu lugar. Ainda que muitas vezes você se acha tão... Mas não se importe com isso. Deus chegará na tua vida. Deus, Ele te usa na tua incapacidade, na tua capacidade. Deus te usa. Mas não adiantamos. Mas que possamos meditarmos neste livro de Romanos, capítulo 12. Reflita este momento tão importante que o Senhor nos tem dado, de termos este momento de ensinamento bíblico para nossas vidas. Lembre, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com aquilo que o Senhor tem confiado. Aleluia. Aquilo que Deus tem feito na tua obra. Veja como Deus tem feito tantas coisas. Quantos queriam estar no teu lugar? Quantos queriam ter esta oportunidade? Mas as pessoas estão brincando. Estão se achando que é o tampa de crush. Estão achando que pode fazer como quer, da maneira que quer, como quer. É assim, é assado. Cuidado. Existe um exemplo que diz que a roda gira. Aquele que está embaixo pode estar em cima. E você vai precisar daquele que está subindo para lhe ajudar também. Lembre disso. Ande com união. Ande verdadeiramente com o propósito de Deus. Para quando você estiver descendo, aquela pessoa que está subindo possa lhe ajudar. Possa segurar suas mãos. Você não vai desistir. Você vai estar comigo. Eu vou chegar lá, você também vai chegar. Mas já pensou, você planta mal, você pisa no seu irmão, e quando chegar o momento desse, da roda girar, aquele que está subindo, aquele que você humilhou, vai olhar para você, vai dar nem a mínima, porque foi ferido, machucou, aleluia, machucou o seu sentimento, o seu coração, criou nele, muitas vezes, uma deficiência, falta de prazer, aleluia, alegria. Mas Deus chegará. Deus chegará na tua vida e vai pedir conta daquilo que você está fazendo. Lembre que a roda vai girar. E que Deus os abençoe. Amém.